Graça e paz a todos. É com alegria que nós estamos aqui para, mais uma vez, estarmos ministrando a aula do nosso querido CETAD. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, coordenador e professor do nosso CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, da ADBV, Assembleia de Deus Bela Vista, onde nós temos a honra de servir a Deus trabalhando. E o CETAD tem uma prioridade que é trabalhar para capacitar aqueles que foram vocacionados por Deus. O lema do CETAD, o meu lema é saber mais para servir melhor. Esta aula é uma aula onde nós estamos estudando a Teologia Sistemática 4, TS4, que aborda as disciplinas de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, e Eclesiologia, a doutrina da igreja. E na doutrina da igreja nós já vimos a igreja, a natureza da igreja. Nós já vimos a igreja universal, invisível, e a igreja local, a igreja visível. Nós já vimos a igreja militante, a igreja triunfante. Nós já vimos a igreja como a organização e como organismo. Nós já vimos que a igreja, a sua natureza é revelada em algumas metáforas, como a metáfora do corpo, a metáfora da noiva e a metáfora do templo. São algumas das muitas metáforas que a Bíblia utiliza. Nós passamos a estudar sobre as ordenanças da igreja, e nós vimos que a palavra ordenança pode ser chamada por sacramento ou por ordenança. E nós preferimos a palavra ordenança. Então, Jesus deixou duas ordenanças. O protestantismo adota duas ordenanças, que são o batismo, que é o rito de iniciação, e a ceia do Senhor, que é o rito de continuação. Que um diz que nós começamos o batismo, o segundo diz que nós permanecemos na fé, estamos em comunhão com o Senhor. Então nós vamos ler um texto de Mateus, capítulo 26. Se você tem uma Bíblia, me acompanhe. Nós terminamos na aula passada sobre o batismo, e nós defendemos o batismo por imersão. Nós somos imersionistas e acreditamos que existem exceções em casos clínicos, casos onde não dá para praticar por imersão, que a pessoa pode ser batizada por aspersão. Recebemos os irmãos que têm certeza da sua conversão e que vieram de outras tradições e que creem que foram batizados por aspersão. Nós não os rebatizamos, mas nós acreditamos, ensinamos que o batismo deve ser realizado a priori por imersão. E hoje nós vamos começar sobre a ceia do Senhor. Mateus 26 e 17 diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade T com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer,
o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, é muito bom que você preste atenção a estas expressões, enquanto comiam. Não é nem depois de terem comido, nem antes de comerem, mas enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comiam, presta atenção, repete de novo, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E tomando Jesus um pão, abençoando, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, preste atenção, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esta é a única nos evangelhos onde se fala de cantar hinos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, bendizendo e exaltando o Teu nome, e queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção. Em nome de Jesus, nos ajude, em nome de Jesus, dirija os nossos passos, em nome de Jesus, faça maravilhas nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Eu te peço e eu te agradeço, sou nas Tuas mãos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem por tema a ceia do Senhor. Então nós vamos começar, como é de costume e praxe, pela definição, como é que o Millard Erickson define a ceia do Senhor. Ele diz, nós já vimos que existem duas ordenanças, nós não chamamos a palavra sacramento, porque a Igreja Católica Romana, porque tem que fazer, todo mundo é católico, certo? Católico no sentido de universal, a Igreja de Jesus, ela é universal, portanto ela é católica, ela não é romana, certo? Até porque não dá para, é incoerente dizer católica e romana ao mesmo tempo. Ou ela é católica ou ela é romana. Então nós somos católicos, o que nós não somos é romanos. Católico porque nós pertencemos à Igreja Universal, que não é a outra lá,
certo? É a igreja no sentido de totalidade no mundo todo. Então o que acontece? Deus abençoe o Ian, o César, são pessoas maravilhosas. E esta aula é uma aula aberta para divulgação do nosso seminário, o seminário CETAD, Seminário de Educação. Meu genro aí, meu genro tá crente, aí tá o cão, o genro é crente. Eu amo muito você mesmo, Sul. Nós estamos divulgando o CETAD, por isso nós estamos fazendo aberto, aqui é o nosso símbolo, né? CETAD, é o CETAD, é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e esta aula é voltada para duas turmas, a turma de quarta-feira à noite e a turma de sábado. E ela é transmitida aberta, nós pensamos em transmitir pelo Meet, Google Meet, mas por duas razões. Primeiro, que eu não gostei do Meet, e segundo, porque até os próprios alunos pediram para que fosse aberto, para que a gente pudesse alcançar mais vidas, abençoar mais vidas e também divulgar este seminário que ocorre, que acontece, que tem seu espaço ali na Rua General Sampaio 1572, no prédio por trás e do lado onde fica a igreja Assembleia de Deus da Bela Vista, em frente à Praça da Bandeira, no centro, perto ali das caixas d'água. Então, em breve nós estaremos retornando para estarmos juntos. Nós temos lá lugar condicionado, com ar-condicionado climatizado, poltrona, um ambiente bom, 2 estacionamentos. Então você é nosso convidado para estar estudando conosco. Então vamos lá ao que interessa, certo? Que é a aula que você quer assistir, a aula de hoje, certo? Então o Millard Erickson disse que é um rito. Então nós vemos que tem um rito de iniciação, que é o batismo, e um rito de continuidade, que é a ceia do Senhor. E hoje nós vamos estudar a parte da continuidade. O Renan Gabriel, Deus abençoe. E eu queria dizer o seguinte: para os alunos da turma de quarta e sábado, a sua chamada, ela se dá de duas maneiras. Se você pode assistir ao vivo, que é bom, né? Que você está na companhia deliciosa, maravilhosa desses irmãos aí, certo? Então você faz um comentário como o Renan aqui já apareceu, né? Então deixa um ok, que é para a gente colocar, a Lídia vai colocar na presença, certo? Então deixa um comentáriozinho, pode ser curto, pode ser só oi, mas já serve para que a gente coloque a sua presença. Se você por acaso vai assistir esta aula lá no YouTube, no meu canal, então você deixa um comentário de que você assistiu a aula, certo? Aí você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Então, se você ainda não é inscrito nesta página Comunidade Bíblica Online, vai ter assim. Siga lá, vai lá, curte, porque aí não vai precisar mais eu estar mandando link para você na hora que começar as transmissões, e a maioria das nossas transmissões de segunda a domingo ocorrem pelo Facebook, só quarta e sexta pelo Instagram, quarta às 16 e sexta às 18 horas. Então, você é meu convidado para fazer parte do CETAD, certo? Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus na Bela Vista, ali no centro da cidade. Então essa aula é dirigida mais uma vez para as turmas de quarta e sábado. Então você que é aluno de quarta e sábado, deixe seu comentário e por favor clique lá em onde tem a mãozinha. Se você está pelo celular, clique lá, tem a mãozinha, clique lá. Se você ainda não clicou em curtir, curta, certo? Para que essa página chegue até a sua vida com facilidade. E deixe o seu comentário. E você que não é do CETAD ainda, seja bem-vindo. Aqui tem lugar para todos. Aqui é um lugar aberto para
todos, aqui todos os irmãos são bem-vindos, certo? E se você ainda não é um cristão, você também é muito bem-vindo. E se você é ateu, você também é muito bem-vindo, né? Então vamos para a nossa aula sobre a ceia do Senhor. Ele diz, o Millard Erickson, é um rito que Cristo mesmo estabeleceu para que a igreja praticasse em comemoração à sua morte. Então a Thalita colocou até aí o código de acesso à página, certo? Essa Thalita é bênção demais. Isso é porque vocês ainda não a conheceram, para ver o caráter, além dela ser belíssima, né? O caráter dela ainda consegue ser mais bonito, certo? Ela é Rebouças, né? Rebouças é outra coisa, né? Então, Millard Erickson diz que é uma comemoração da morte do Senhor. O Strong, né? Ele diz assim: é o rito exterior no qual a igreja reunida come o pão e bebe o vinho, como sinal de sua constante dependência daquele Salvador. Gostei disso. De que assim como o vinho e o pão alimentam, nós precisamos de alimentação para viver, precisamos do Cristo, que uma vez foi crucificado e agora está ressuscitado como fonte da vida espiritual, ou em outras palavras, em sinal de permanente comunhão da morte e da ressurreição de Cristo, através da qual se sustenta e se aperfeiçoa a vida começada na regeneração. Grande Strong. Eu gosto muito do Strong, da sua maneira de abordar a teologia sistemática. Então nós vamos conhecer em primeiro lugar o contexto histórico, que é um dos grandes problemas nossos de interpretação da Bíblia. Grande Marcelo, desejo que a sua sogra esteja bem. Liga para a irmã Gabi que eu estou orando pela nossa irmã, que ela é muito querida, é minha ovelha, para que ela se recupere e tenha vitória na vida. Então, um abraço, Marcelão. Eu estou com saudade de você, meu irmão. Saudade daquelas nossas idas para a faculdade, onde a gente ia colocando o papo em dia. Então, rolamos. O contexto da ceia, geralmente a gente adentra a ceia e já vai falando de ceia do Senhor. Mas a gente esquece que Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a mentalidade deles era uma mentalidade judaica, se bem que a de Jesus, por ser ele Deus homem, era uma mentalidade bem superior. Mas o contexto em que eles viviam era... Aí nós temos o Renan, Deus abençoe Renan, o homem das canetas, né? Então, você que é aluno, nós já vimos aí o Marcelo colocando a presença dele, você que é aluno, e vocês vão sempre lembrando aí os alunos, que eles colocam a presença com um comentário, certo? E eu já estou dizendo que eu já mandei para os grupos, e eu quero pedir a você que não esqueça do grupo do CETAD. Nós temos um grupo de quarta, um grupo de sábado, um grupo dos pastores, um grupo dos facilitadores, e eu estou trabalhando muito, mandando muitas mensagens, certo? E eu estou até perguntando como é que fica melhor para você as aulas, para que vocês deem sugestão, certo? Porque o que eu desejo é que todos possam acompanhar e serem abençoados, certo? Então, o contexto da ceia, certo? Refeições sacramentais eram já conhecidas no Antigo Testamento. Então nós vamos ver qual era o contexto, o pano de fundo, para que eu e você possamos entender o que significa verdadeiramente a ceia do Senhor, certo? Então não perca. Não sai daí, como diz o povo, certo? E diz assim no livro do Antigo Testamento, do Êxodo: e tomou o livro da aliança,
e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Moisés escreveu as revelações de Deus em um livro, porque ele pegou os 5 livros e transformou em um. E aí ele agora lê, e alguns dizem que esse livro aqui é só uma parte do Êxodo. Seja lá qual for a interpretação, ele está lendo o livro da aliança, porque é uma aliança entre Deus e o povo. E veja que esta é a antiga aliança, e a ceia vai ser a nova aliança, certo? Então nós estamos agora no contexto histórico para que a gente possa entender, certo? Então ele diz assim, Moisés leu, o povo acertou, disse: olha, tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Certo? Então agora há uma aliança selada com sangue. Certo? Então Moisés leu a parte de Deus, o povo aceitou. É por isso que o povo de Israel vivia na peia, porque eles não eram obrigados a entrar em aliança. Mas no momento em que entram em aliança, eles agora estão sujeitos às penalidades. A aliança, a Berit, era um contrato. Certo? Então, quando você vai fazer qualquer contrato, você sabe que neste contrato tem cláusulas específicas que vão dizer que em caso de desobedecidas haverá punições, haverá problemas. Então o povo foi empolgado e disse: o senhor leu, eles nem viram, certo? Os pequenos detalhes, e lá não tinha aquela história de letrinhas, eram letras garrafais. E aí o povo aceitou a aliança e diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu. Agora a aliança está selada, e selada com sangue de um animal. E eis que o sangue da... E eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então agora há uma aliança, e agora a aliança vai ser ratificada, confirmada, sacramentada com uma ceia. Você já está começando a entender. Peraí, a antiga aliança, foi feita a aliança, e a aliança foi confirmada, foi sacramentada com uma... Alain, Deus abençoe Alain. Isso. Basta colocar isso aí que eu já sei. É? Deus abençoe ela. Então, para que a Lídia possa ver e já colocar presença. Certo? E se vocês não puderem assistir, aquele que não puder assistir, mas assistir lá no YouTube, não esqueça de deixar o seu comentário de presença. Por quê? Porque o seminário do CETAD não para. Não há, e aquela música diz: não há tristeza que aguente. Então aqui o CETAD não parou, o CETAD continua, nós estamos oferecendo disciplinas novas à turma dos pastores, e se Deus quiser vamos terminar a Eclesiologia, Teologia Sistemática 4, aí só faltará a famosa Escatologia, certo? E diz assim, então depois de feita a aliança, diz assim: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Aqui é o que a gente chama de teofania. Quem fez a doutrina de Deus sabe que teofania é uma manifestação visível, temporária de Deus.
Porque vai haver dois textos que diz que ninguém pode ver a Deus e texto que diz que viram a Deus. Então, quando a Bíblia diz que viram a Deus, isso é o que a teologia chama de theos ou theos. Deus e faino, manifestar. Então é uma manifestação visível, é esse Deus invisível que se manifesta para que o seu povo o contemple. Certo? Não na essência. Então a essência de Deus ninguém jamais viu, porque Deus é espírito. Mas a manifestação visível, a teofania, a gente vê. Então, quando você lê na Bíblia e viram a Deus, é uma manifestação visível, uma teofania. É uma visão momentânea de Deus. E quando você lê ninguém viu a Deus, significa que ninguém viu Deus em essência, ninguém viu Deus como ele realmente é. Certo? Então diz assim: e viram Deus Israel, sob cujos pés havia com uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel. Desde o Gênesis, o povo não se alimenta mais com Deus. Desde a queda há uma ruptura e agora não tem mais essa... Porque na mente judaica nós temos que ler a Bíblia e tentar... um dos passos da exegese é tentar entrar na mente do autor e ver como ele pensava, qual era a sua cosmologia, qual era a sua visão de mundo, como é que ele entendia o mundo, como é que ele via o mundo, como é que ele pensava, como é que aconteciam as coisas. E aí ele diz assim: ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Veja que, por ocasião da primeira aliança, a antiga aliança, certo? A aliança termina com uma refeição. Eles estão na presença do Senhor e ali eles se alimentam na presença do Senhor. E aí, Deus vai encarnar e vai fazer a segunda aliança. E eu vou começar a deixar para que você já vá ligando as coisas, para que vá ativando aí o tique, o teco, os neurônios, e vai dizendo: não, agora a coisa está clareando. Eu espero que Deus hoje possa, pastor Josinaldo, que bênção, pastor Francisco Reginaldo, que Deus abençoe, certo? Então, na antiga aliança houve a aliança e uma ceia. Aí nós vamos continuar no contexto para que você possa entender, certo? A Santa Ceia, ela foi celebrada durante a Páscoa, o Pêssar, né? Então, se eu quero entender a ceia, eu tenho que entender a Páscoa. O pano de fundo, os bastidores, o que me faz entender, certo? A Santa Ceia, para que eu entenda as implicações da Santa Ceia, eu tenho que entender primeiro. A antiga aliança foi firmada e foi celebrada, foi ratificada, confirmada, sacramentada com uma ceia. E aí no Antigo Testamento existe outra ceia também, a ceia pascal, certo? E aí ela vai nos dar um pano de fundo tremendo, porque foi dentro da Páscoa e foi durante a Páscoa que ocorreu a morte de Jesus, porque a Páscoa era durante 7 dias. Então a injunção para a celebração da Páscoa, ou seja, a ordenação. Deus diz assim em Êxodo 12:14: este dia vos será por memorial. Certo? Aí a pergunta é: esse dia vos será por quê? Por memorial. Perguntas e respostas.
Esse dia vos será por quê? Memorial. Aí eu me lembro da sala de aula onde eu pergunto e ninguém responde. Tá todo mundo, né? Tem uma lá que tem revelação direto. Né? Um abraço para ela, quero mal bem. Então diz assim, e este dia vos será por memorial. Então a Páscoa devia ser celebrada anualmente. Era uma das 3 festas juntos com a festa do Pentecoste e do Tabernáculo, onde eram as festas anuais. E ele diz este dia, que era o dia 14 de Nisan, entre março e abril. Ele diz assim, e celebrareis como solenidade ao Senhor, em caixa alta, tudo em maiúsculo, é o Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa é uma ordenança perpétua para Israel. Israel devia celebrar esta Páscoa como sinal da aliança e para que eles nunca... E qual é o objetivo dessa celebração? É mnemônico, é para que você possa lembrar, é para que você possa guardar, memorizar. É para que as pessoas possam aprender e dizer assim, rapaz, nós estamos celebrando a Páscoa. E esta Páscoa significa o quê? A libertação do povo de Israel. E esta ceia já aconteceu por ocasião do estabelecimento. Posteriormente ela vai acontecer por ocasião da celebração, não apenas da libertação, mas da aliança, da berit, do acordo, do pacto, certo? Entre Deus com Israel. Então o que acontece? Agora, nessa Páscoa, lembre-se, vou lembrar mais uma vez, a ceia se deu por ocasião da Páscoa, então nós estamos vendo o pano de fundo, o contexto cultural, social da época. Nós vamos ver sobre a Páscoa. Porque o judeu, com o passar do tempo, ele vai comemorar a Páscoa nos dias de Jesus. A Páscoa não é mais comemorada como a primeira Páscoa. E é por isso que nós vamos tentar entender. E havia um pão quando eles iam comemorar a Páscoa, agora anualmente, comemorando a libertação do Egito. E aí Jesus vai comemorar essa Páscoa agora. Esta Páscoa que o judeu desenvolveu ao longo da sua história. Para você ter uma ideia, na Páscoa de Jesus Cristo tinham 4 cálices. Era uma festa maravilhosa que durava muito tempo. Mas vamos ver que tinha uma liturgia especial, uma liturgia tremenda. E é tanto que eles chamavam em hebraico Seder. Seder é uma palavra hebraica que quer dizer coisa ordenada. Ou seja, tudo na Páscoa era ordenado. Tinha o primeiro tinha o pão, tinha o pão partido. Aí você diz, como era? Tinha o pão partido. Tinha o primeiro cálice, o segundo cálice, o terceiro cálice e o 4º cálice. Que nós vamos ver aqui, com calma. Vicente, que saudade, Vicente. Ao pé. Deus abençoe, meu irmão. Então, o que acontece? Nós vamos ver agora o pão e o seu significado na Páscoa. Nós ainda estamos vendo o contexto, para que você possa dizer assim, puxa vida, agora a situação clareou. Agora eu entendi. O pão era o pão sem fermento. Porque quando Israel saiu do Egito, saiu apressado e não dava tempo para esperar o pão fermentar. Tem uma turma aí que acha que o pão da ceia tem que ser sem fermento, porque a Bíblia diz que era o pão sem fermento. Meu irmão,
o pão deles era o matzah, era o sem fermento, porque eles saíram correndo. Quando o faraó deu a libertação, eles não esperaram para ele mudar, porque você viu que ele, faraó, ele era bipolar. O faraó estava com a hora que ele dizia vá, tinha a hora que ele dizia não, tinha a hora que ele dizia fique, tinha a hora que ele dizia vá. Certo? Então, o que acontecia na Páscoa judaica que Jesus celebrou? Primeiro, quando você começa a ver, você vai ver que eles não eram a mesa como nós temos hoje, esquece aquele negócio lá do quadro da Santa Ceia, era uma mesa pequenininha, onde as pessoas ficavam deitadas assim, com uma mão ele escorava a cabeça e a outra mão ele metia no prato para poder comer. E aí o que acontecia? Eles pegavam o pão na Páscoa, quando eles estavam celebrando, quando Jesus está celebrando a Páscoa, certo? Havia uma bolsa com 3 pedaços de pão, e aí partia-se o pão na Páscoa. Partia-se o pão em 3 pedaços. Partia-se o matzah em 3 pedaços. E o pedaço do meio, o segundo, era enrolado e escondido. Certo? E esse nome foi dado depois um nome grego, chamado afikomã, que quer dizer escondido e posteriormente revelado. Está entendendo? Então, Jesus, durante a Páscoa, ele quebra o pão em 3 pedaços. O pedaço do meio, o segundo pedaço, certo? Lembra da Trindade? Lembra quem é a segunda pessoa da Trindade? O pedaço do meio. O pedaço do meio era enrolado para hora exata. E os judeus tinham até uma maneira de brincar com as crianças, de mandar as crianças atrás. Eles escondiam o aficomã, o pedaço do meio, o segundo pedaço, para que as crianças fossem atrás. Eles nem sabiam que estavam profetizando. Então, Jesus pega esse segundo pedaço e guarda. Certo? Então, o aficomã, o escondido, para ser revelado posteriormente. Aquele que vai ser escondido na morte, que vai ser revelado na ressurreição. Aquele que foi compreendido na primeira vinda e vai ser revelado na sua segunda vinda. O aficomã celestial. Então agora, eles quebram na Páscoa o pão em 3 pedaços. E aí você podia perguntar a um judeu, certo? Por que eles fazem isso? Quando você chegasse numa casa judaica, ano após ano, você perguntasse, olha, por que esse pão, o matzah, o pão sem fermento, certo? Pão chamado de pão asmo, pão sem fermento. Então não tem problema nenhum fazer a ceia com pão com fermento. Eles fizeram com pão sem fermento, porque eles saíram correndo, com medo do faraó mudar de ideia. Certo? Então, quando você perguntava assim, olha, por que vocês partem o pão em 3 partes e pegam o segundo? Eles diziam, geralmente assim, porque nós temos 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Esse pão simboliza os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Isso nós ainda estamos falando da Páscoa. E quem foi o segundo patriarca? Isaac. E Isaac, quem era? Aquele que Deus pediu em sacrifício e que Abraão levou para ser oferecido a Deus. Está começando a compreender? Então, na Páscoa, o segundo pedaço, certo?
para o judeu. E aí, irmão, eu não entendo como é que, só mesmo pela revelação de Deus, que o judeu tinha tudo ali claro. Eles tinham os 3 pedaços, partia o pão, e eles diziam isso aqui, ó, por que nós partimos? Para lembrar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que eles tiravam do meio? Por que eles tiravam e eles deram o nome desse pão, pedaço de Aficomã? Certo? Então, esse pão do meio que era escondido, que está escondido aos olhos dos judeus, que a criançada procura e não acha. Esse, você já sabe quem é esse pão do meio, que era o Isaac, o novo Isaac. Então agora o professor aqui vai começar a deixar você deduzir. Aí o que acontece? Deus agora, a nossa ceia, ela tem sua base escriturística lá no Antigo Testamento, no Êxodo 6, 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Quem é que estava diante da mesa? E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então agora nós temos o matzá, que era o pão sem fermento, que os gregos passaram a chamar, que depois com a cultura grega, com a cultura helênica, os próprios judeus passaram a chamar de aficomã, é o escondido. Era o pão do meio, era o Isaac. Era o pão que os meninos procuravam e não achavam. Era o pão que o judeu escondia, que ele guardava. Então na Páscoa aquele pão, aquele pedaço era assim, especial. E além disso, do pão, tinha também o vinho. Aí você já disse, rapaz, pastor, tem um negócio aí que tudo faz sentido. Agora comecei a entender já do pão. E tinha também o vinho. Depois que eles partiam o aficomã e guardavam um pedaço do meio para a hora própria, que o meu filho vai já entender. Menino, presta atenção. Os 4 cálices que tinha na ceia, na Páscoa, certo? Porque quando a gente olha, a gente diz assim, a gente pensa que a Páscoa de Jesus era igual à Páscoa lá do Antigo Testamento, que se encontra ele. Não, com o passar do tempo os judeus foram fazendo um ritual próprio para esse dia tão especial. Então nos dias de Jesus se comemorava como eu estou dizendo a você. Então tinha 4 cálices. E nós vamos ver qual era o significado que o judeu dava a esse cálice. E você vai ver que tinha alguns cálices. O primeiro cálice e o segundo, ó, lembrar o passado. O primeiro cálice e o segundo vai lembrar, vai dizer judeu, israelita, olhe para o passado. O primeiro cálice era o chamado cálice da santificação e consagração. Então, quando eles começavam a celebração da ceia, depois de partir o pão, eles tomavam o primeiro cálice, davam graça, certo? E diziam, Baruch atah Elohim, certo? Ou, bendito seja Deus. E aí eles bendiziam, invocavam, adoravam o Deus que deu o vinho, que deu o pão, que dava o sustento. Então esse era o cálice da consagração. Aí eles recitavam a primeira Páscoa. Lá eles diziam, olha, esse vos será o primeiro mês, tomareis de entre os cardeiros
um carneiro macho de 1 ano, guardareis até o dia 14, tomareis no dia 10, guardareis até o dia 14, depois eu imolarei à tardinha, no crepúsculo. E aí eles contavam essa história. Para quê? Para nunca esquecer, para servir de memorial, porque a nossa memória é curta. Porque a gente esquece que foi escravo, porque o judeu correu o risco de, e como muitas vezes, de se exaltar, ficar prepotente e esquecer de onde vieram. E aí a Páscoa tinha por objetivo ensinar o judeu de onde veio, e quem os libertou, e quem é bom. E a ceia tem esse mesmo enfoque de nos ensinar por meio de elementos de onde nós viemos e quem nos libertou. Segundo cálice aí, pronto, agora eles já tinham feito toda a adoração, já tinha, não era só assim como nós fazemos hoje, certo? Um pedaço de pão, um cálice, a coisa era bem mais, certo? Era alimento. Então eles tomavam agora, depois que eles davam graça, que faziam orações. Aí Jesus pegava e pegava o segundo cálice. Esse é o cálice da libertação. E aí eles recitavam as pragas do Egito, porque Deus libertou mandando pragas sobre o Egito. E cada praga tinha por objetivo vencer um deus do Egito. Mostrar que o Deus de Israel, sendo um, é superior aos múltiplos deuses do Egito. Então isso tem a missão de inculcar. Então você que quer coisa rápida, o negócio não dá, velho. Não dá para explicar as coisas de Deus com 10 minutos. Não dá. Eu me admiro, irmãos, é que às vezes as pessoas fazem congressos de o dia todo e que nem sempre são edificantes. A pessoa passa o dia com um crachá aqui, come correndo, não tem nem hora para fazer higiene bucal, mas a pessoa está lá e às vezes é um final de semana todo, ele volta morto, não aprendeu nada. Ou muitas vezes o que aprendeu ou é deficiente, ou muitas vezes não tem nada a ver com Bíblia. Trouxeram palestrantes lá, o cara levou um dele, e aí pregou um monte de coisa, o outro pregou outra coisa, e pronto, e a gente vai lá, e muita gente vai lá e paga. Mas aí você diz assim, irmão, vamos ter uma aula de 7 às 10. Você, vixi! Você diz assim, irmão, fique aí comigo até 9h30. A pessoa diz, vixe, rapaz. Pastor, por que o senhor não faz vídeo de 10 minutos? Estou pensando. Meu irmão, não dá para ensinar coisas profundas em pouco tempo. Tem que gastar tempo, tem que ter tempo. E o bom é que você agora pode ouvir agora, cansou, sai, depois assiste de novo, né? E pode voltar a fita. E é como eu digo, veja comigo no replay. Então vamos lá. O segundo cálice era o cálice da libertação. Então eles agora tomavam o segundo cálice. Certo? Então eles estão agora, até então você vê que eles estão lembrando do passado. No momento em que eles foram libertos e consagrados para Deus, santificados, Deus disse, vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. Agora eles são consagrados, eles são dedicados ao Senhor, eles pertencem a Yahvé. E agora eles tomam o segundo cálice para lembrar de que eles foram
libertos, que eles não eram meninos bonzinhos, que eles não estavam por cima, e Deus chegou para dar uma ajuda, não. Eles estavam no fundo do poço e Deus estendeu sua mão e os tirou de lá. E aí eles lembram isso, e nós temos que lembrar isso na ceia. Eu chego já lá na ceia. Mas eu tenho certeza que isso que nós estamos ensinando, você vai esclarecer muita coisa. Aí no presente, aí eles faziam de novo a adoração, não era assim ligeiro, não. Não era aquele negócio que a gente está tomando pão aqui, comendo pão e começa glória a Deus, aleluia, sem saber nem porquê. Oh, glória, aí começa a falar língua estranha. Não, eles davam glória a Deus, eles faziam as orações, e aí eles iam para o presente. Agora que chegam. Eles iam para o terceiro cálice, que é o que Jesus pegou. Terceiro, que é quando a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice, esse era o terceiro cálice. E por que Jesus esperou para celebrar a ceia no terceiro cálice? Por que ele não celebrou no primeiro? Por que ele não celebrou no segundo? Por que ele deixa para celebrar agora no presente? Porque o terceiro cálice, adivinha, era o cálice da redenção. Era o cálice da redenção. É? Então, o que acontece? Agora eles iam tomar o cálice, e agora era a hora de encontrar o afikoman. Aí eles tiravam aquele segundo pedaço. Tudo isso Jesus está fazendo com seus discípulos. Tiravam o segundo pedaço, certo? O pão, aquele pão que tinha sido guardado de 3 pedaços, o pedaço do meio, agora Jesus tomou o pão. Ou seja, Jesus tomou o afikoman, o matzah, o pedaço do meio, o que representa Isaac, o cordeiro, aquele que foi apresentado em sacrifício. Certo? E aí eles comem agora, né? Jesus agora pega o afikoman, parte, dá aos seus discípulos. Porque a redenção é Jesus Cristo derramando seu sangue, por isso eles tomavam o cálice. O terceiro cálice. Jesus esperou pela hora certa. E aí Jesus agora estabelece a ceia. Jesus pega o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança. Esse, o cálice da redenção. E que falava do presente. Jesus está dizendo agora, eu vou estabelecer aquilo que Jeremias disse, que no futuro Deus fará uma nova aliança. E aí Jesus pega o terceiro cálice, ele espera. Pega o terceiro cálice e pega aqui na mesa o afikoman que estava lá guardado, parte o afikoman e agora estabelece, institui a ceia do Senhor, que nós, com temor e tremor, chamamos de Santa Ceia. E aí agora ele celebrou a ceia, continua a Páscoa, porque a ceia é instituída no meio da Páscoa. Aí continua, né? Aí agora o judeu vai lembrar do futuro, porque já começou a prestar atenção que lembra do passado, quando ele estava no Egito, o presente agora, a redenção, Jesus toma o terceiro cálice. E aí, depois de dar graça, depois de celebrar a ceia, de instituir a ceia, né, ele agora vai tomar o quarto e último cálice, que era o cálice do louvor. Era o cálice do louvor, que aponta para o futuro. Onde eles esperam que o Messias venha. Adivinha? Adivinha quem é o Messias? Certo? E aí eles cantam o Hallel.
eram salmos. E alguns estudiosos dizem que os salmos eram do 116 ao 118. E que lá tinha aquele texto que é tão debatido sobre preciosa é a morte dos santos à vista do Senhor, ou, como traduz a Bíblia NVI, penosa, pesada, é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Essa é a tradução mais aproximada do original hebraico. Então agora, quando está terminando a Páscoa, já foi instituída a ceia. Como é que termina a Páscoa? Com hino. E é por isso que agora você vai entender. E tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Então agora é nesse contexto que a ceia foi instituída. E se você entendeu, faz só assim aí. Dá só um ok, por favor. Se você entendeu, clica lá no emojizinho e diz assim, ok, professor, eu entendi. Para que eu não precise repetir tanto e possa usar mais o tempo. Então, tem o quê? O pão, o matzah, que vai ser partido em 3 pedaços, e o pedaço do meio vai se chamar afikoman, escondido e posteriormente revelado, o Messias. E vai ter 4 cálices, o cálice da consagração, o cálice da libertação. Em cima da mesa tinha cá, era tudo assim, bem feitinho. 2 cálices que simbolizavam o passado, da consagração, da libertação, o cálice da redenção no presente e o cálice do louvor no futuro. E você vai ver que a ceia do Senhor aponta para 3 tempos: para o passado, para o presente e para o futuro, como a Páscoa. E eles estão agora cantando o hino, porque como é que terminava a Páscoa, depois de tomar o último cálice, depois de tomar o último cálice, aí eles cantavam um hino, provavelmente do Salmo 116 ao Salmo de número 118. Então, irmãos, eu espero que você esteja compreendendo. E nós vamos ver agora os nomes da ceia. Agora nós vamos partir para o presente. Nós já vimos o contexto em que a ceia foi celebrada, no meio da Páscoa. Nós já vimos que a Páscoa estava dizendo quase tudo que a ceia diz. Nós já vimos que Jesus é o afikoman, é o escondido que será revelado. E agora nós vamos ver como é que o Novo Testamento chama, quais são os nomes da Santa Ceia, porque Santa Ceia quem chama somos nós. Mas quais são os nomes do Novo Testamento? O Novo Testamento chama de a Ceia do Senhor. Em 1 aos Coríntios 11 e 20 diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então o que nós chamamos de Santa Ceia, sagrada ceia, de uma ceia singular, ímpar, de uma refeição diferente, a Bíblia chama de a ceia do Senhor. Ou seja, ele é o anfitrião. Nós somos convidados, certo? E ele nos convida para participar desta comunhão maravilhosa. Segundo nome que se dá à Santa Ceia no Novo Testamento é de mesa do Senhor. A ceia é chamada de mesa do Senhor. Todos esses nomes, então, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, se referem ao que nós chamamos modernamente de Santa Ceia. Ele diz assim, 1 aos Coríntios, ninguém diz primeiro, porque é uma carta, carta é feminino.
Ninguém diz primeira Reis, primeiro Reis, porque Reis é livro masculino. 1 Corinto, capítulo 11, 21, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a Santa Ceia é chamada por Paulo de a ceia do Senhor, e ele chama também de mesa do Senhor, a mesa do Senhor. Ele diz que a Santa Ceia, que nós chamamos, é a mesa do Senhor. Mas existe outra expressão para denominar, para que as pessoas saibam que está se referindo ao que nós chamamos de Santa Ceia. E essa é chamada de partir do pão. Ou partir o pão. Então falar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão, era dizer Santa Ceia. Diz assim Atos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Certo? E nas orações. Certo? Então, vai haver muitos textos, a gente está botando apenas alguns, onde a Bíblia vai chamar a ceia de partir do pão. Então, tem 3 nomes. Certo? Ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão. E tem 2 nomes que geralmente se colocam no grego. Eulogia, que quer dizer graça, e o verbo eulogel, que quer dizer abençoar, agradecer, e traduzido é da palavra Eucaristia, né? A Igreja Católica pegou esse nome, então os evangélicos às vezes resolvem não usá-lo. Mas o nome grego, o prefixo é bom ou boa. E haris ou caris é graça. Então é dar bem graça. É agradecer. Então Eucaristia, certo? Ou eulogia é dar graça. É abençoar. Certo? Então é agradecer e bendizer a Deus. Então ele diz assim: porventura o cálice da bênção, o cálice da eulogia, que abençoamos o eulogel. Não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então ele está dizendo, olha, nós estamos dando graça. E tendo dado graça, e tendo feito a Eucaristia. O grande problema é que a Igreja Católica pegou isso e tirou do contexto, e a gente prefere não dizer. Mas quando você vai estudar teologia, você vai perceber que o nome original de ação de graça é Eucaristia. Então, que a Santa Ceia, por isso que os católicos chamam a ceia deles de Eucaristia. Porque durante a Santa Ceia nós estamos agradecendo. Agradecendo por tão grande presente. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vimos hoje o seguinte: como é que se originou a Santa Ceia? A Santa Ceia se originou porque, a princípio, Deus se revela ao povo de Israel por ocasião da Santa Lei, da aliança, da berite, do acordo, do contrato, do pacto, onde Deus institui os deveres do povo e as bênçãos. O povo diz sim, Moisés sela aquela aliança com sangue, e aquela aliança termina
com uma ceia. A antiga aliança. A nova aliança também é celebrada com uma ceia. E uma ceia na presença do Senhor. E é por isso que Deus se manifesta, porque é uma teofania. Porque o Antigo Testamento já está dizendo que esse Deus invisível vai entrar na história humana de forma visível na pessoa do Filho amado Jesus Cristo. E que um dia judeus como Pedro, Tiago, João iriam estar também na presença de Deus, o Deus homem, a segunda pessoa santa da Trindade. E nós vimos que aí Deus estabelece a Páscoa, que é outra refeição especial, e tudo isso Deus está inculcando na cabeça do judeu, ensinando de forma didática, de forma clara, de forma do ceder organizada. Primeiro ponto, segundo ponto, e ele vem gastando 2000 anos ensinando esse povo: faça a ceia, faça a Páscoa, comemore a Páscoa, organize a Páscoa, celebre a Páscoa, vá tomando esse cálice, tome o segundo, tome o terceiro, tome o quarto, lembre, é um memorial. Esse dia você vai não só aprender, mas você vai ensinar isso para os seus filhos. Vocês não vão esquecer, vai estar sempre aí no coraçãozinho de vocês. É uma forma que eu tenho de ensinar vocês, Deus está ensinando. Aí Deus diz, olha, aí na Páscoa eles dizem, peraí, pessoal, vamos criar aqui uma liturgia para celebrar a Páscoa que seja um ensinamento, uma grande aula. É um slide, é um jantar, onde é aula na prática. E aí ele diz assim, pegue aí o matzah. Isso, é o pão sem fermento. Quebra o matzah em 3 partes. E a parte do meio vai se chamar aficamã. Aficomã, melhor dizendo. Aficomã, escondido e revelado. E este aficomã para o judeu, esses 3 pedaços de pães eram para representar Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o do meio? Isaac, que foi oferecido em sacrifício. Ele é o matzah. Por isso é que Paulo vai dizer lá em Corinto que Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. E que ele diz assim, portanto, sejamos igual a ele, pão sem fermento, sejamos matzah. Deus chama a mim e a você para ser matzah, pão sem fermento. Porque na história judaica, o pão com fermento se tornou corrupção da doutrina, se tornou corrupção do gênero humano. Porque quando se corrompe a doutrina, se corrompe o gênero humano. Porque Deus quer inculcar na minha vida e na sua, que a minha doutrina vai ditar a minha vida. Que se eu corrompo, porque muita gente não se importa com doutrina, acha que prática tudo. Acho que o que interessa não é se você está seguindo direitinho as regras de Deus, a doutrina. Não, mas se você é um bom pai de família, não mata, não rouba. Se você é um bom crente, paga o clube celestial. Então você não precisa se importar muito com doutrina. Doutrina é para teólogo. Doutrina é para gente que não tem muito o que fazer e que gasta tempo. Doutrina é para quem vai pregar. Doutrina é para pastor, é para professor. Teologia não é para mim. Tem muita gente que diz isso. Teologia não é para pastor.
Teologia não é para professor, teologia não é para um punhado, teologia é para mim, é para você. Porque se eu tenho uma teologia errada, minha vida vai ser errada. Porque eu me balizo, me dirijo pela teologia que eu tenho. A teologia está por trás da prática. Então, aquilo que eu creio é o que eu vou praticar. Por exemplo, se eu creio que aborto não é pecado, então eu vou permitir que a minha mulher aborte. Se eu creio que na Bíblia não tinha nenhuma restrição contra o uso de droga, então eu vou me enfiar nas drogas. Se eu creio que todo caminho leva a Deus, então não importa a minha religião. Então não importa com doutrina, então não precisa estudar. Se eu creio que Deus se manifesta em todo lugar, como diz o panteísmo, que Deus é o mundo e o mundo é Deus, que confunde a criação com o Criador, então eu não vou me preocupar com doutrina, eu não vou me preocupar com teologia, porque tem gente que diz assim, pastor, eu vim aqui, esse professor, eu estou aqui, mas não preciso muito não, eu quero só assim o raso. Você quer o raso? Tomar banho naquelas piscinas para criança, é piscina de plástico, que 20 litros enche. Teologia é para mim, para você. Deus não fez teologia para um punhado de gente. Mentira, sabidão. Deus quer se revelar a mim e a você. Pelo amor de Deus, não desista. Pelo amor de Deus, entenda que teologia é conhecer a Deus e a sua vontade revelada, para que a gente possa trilhar o caminho certo, para que a gente não possa ser levado por todo o vento de doutrina, para que a gente, porque quando eu não tenho a teologia certa, minha vida se corrompe. Então o que aconteceu? Nós vimos que esse povo agora organizou sua vida, a sua liturgia. Então eles quebraram o matzah. Jesus, por isso Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Aficamum. Agora você vai ver por que Jesus gosta tanto dessa expressão de dizer, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquela parte do meio que durante 2000 anos vocês vêm celebrando, mas ainda está escondido aos olhos de vocês. Mas vocês ainda não conseguiram, porque conhecer que Jesus é o Aficamon, é o escondido que será revelado, é graça de Deus, é obra do Espírito Santo. E se você já chegou a conhecer a Jesus Cristo, ou começou a conhecê-lo, saiba, Pedro diz, Jesus diz, quem dizem, o que eu sou para vocês? Jesus diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho, Iona, Jonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. Sabe qual é o grande problema? É porque as pessoas pensam que professor de teologia aprende, não porque Deus chamou, não é porque ele leu um monte de livros. Mas Deus chama homens e diz assim, ó, tu vais queimar pestana, tu vais estudar,
para que tu sirvas de instrumento para ensinar os outros e para levá-los a me compreender, a estudarem também e a pegarem gosto pela coisa. Está com 30 anos que eu estudo. Não sei quanto tempo está com você. Mas a gente só tem para começar. Pastor, e quando será a formatura? No céu. Tem um monte de gente que pega o diploma, e eu conheço um monte nesses 30 anos, que depois de terminar o curso, assim, entreguei minha mamografia, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje não sabe mais de nada, não evoluiu, não continuou aprendendo. Você chama ele para pregar uma vergonha, você chama ele para dar um testemunho, uma vergonha. A pessoa tem um diploma lá na parede, só serve para segurar poeira. Está lá todo empoeirado. É a mesma coisa, assim, ensina diploma. Como disseram para o paletó, prega paletó. Diz assim, prega diploma. Tem gente que tem menos 5. Eu nem mostro os meus. Porque teologia é Deus se revelando a você. Se alguém ensina teologia e você não se aproxima de Deus, então fuja dessa teologia, porque é carnal, terrena e diabólica. Aí nós vimos que Jesus espera, didaticamente, que eles criaram o CEDER, a coisa organizada, a coisa bem feita. E aí tinham lavado as mãos. Tem gente que está precisando aí de lavar as mãos. E aí eles tomavam o primeiro copo, o primeiro cálice. Aí bendiziam a Deus e lembravam que eles agora eram consagrados, que eles foram comprados por Deus e agora eles são santos. E aí a pessoa começava a meditar, será que eu sou santo? Porque esse cálice aqui é o cálice da santidade, e a ceia é um chamado à reflexão. Paulo diz, examine, está entendendo, menino? Está entendendo? Examine-se o homem a si mesmo. E lá está o cálice da santidade. Jesus, tem que ser santo. Era o passado. Cálice da libertação. Era o segundo. Mas eu não sou liberto. Era para falar o coração deles, era para lembrar, para estar tomando o cálice da libertação, então tem que ser liberto. Você é liberto? Não, não sou. Então não é essa entrega. Tem gente que diz assim, eu não quero a ceia. E no mês seguinte, eu não quero a ceia. E no mês, o terceiro mês, eu também não quero. E 6 meses ele não toma ceia. E 1 ano ele não toma ceia. E tem gente que não está tomando ceia até hoje, porque se acha indigno. Quando Paulo diz examine-se o homem a si mesmo, ele não está dizendo examine-se e morra. Veja que o complemento é assim, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, examine-se e mude. Examine e se adeque. Examine e entre em sintonia, porque tudo isso que é feito é um grande memorial e uma grande sala de aula. É onde Deus convidava na Páscoa o judeu para a libertação. E a Santa Ceia não é para a gente dizer assim, passa. É para a gente examinar e dizer, Senhor, onde eu estou preso? Onde eu preciso ser liberto? O que eu fiz de errado? E aí você diz, perdoa. E você ceia e diz, mês que vem, eu posso ter outro defeito, mas esse aqui não. E aí a cada mês a gente vai tirando um bocado de coisa. A gente vai esvaziando a memória do celular, a gente vai deletando, vai limpando a lixeira, até chegar na glória. E aí tinha o terceiro cálice, que era o cálice do presente, o cálice da redenção.
Aí Jesus espera quando todo mundo terminou de tomar o segundo. Aí quando diz assim, agora é o terceiro, quando Jesus vai celebrar, ele está ali, ele é o oficiante. Ele pega o terceiro cálice e ele diz, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova aliança. Vocês lembram da aliança lá que Jeremias disse, eis que farei com a casa de Israel uma nova aliança. Jesus está dizendo agora, se cumpriu. Aqui no terceiro cálice. Aí ele institui a ceia no meio da Páscoa. E aí ele diz, fazer isto em memória de mim. Ah, mas a ceia, a Páscoa não era um memorial. Deus disse, isso vos será por estar memorial perpétuo. Agora a ceia é um memorial. É por isso que nós defendemos a ceia como memorial, mas não é só uma estátua, não é só um quadro, não é só um jantar para nos lembrar. Que nós vamos ver isso com calma. Aí nós vimos que eles tomam o quarto cálice, que já não é mais, a ceia já está instituída, a ceia já foi ordenada, Jesus fazer isso em memória de mim, lembra do Êxodo? E aí eles tomam o último cálice, o cálice da esperança, o cálice do louvor, e aí eles cantam um hino. E aí eles cantam sem saber. Mas como deve ter sido difícil para o meu Senhor. Quando ele canta aquele versículo que diz, em algumas traduções, preciosa é a morte dos seus santos, à vista de Deus. Ou como diz corretamente a NVI, pesada, penosa é a morte do seu santo para Deus. Quando Jesus canta aquilo ali, ele sabe que a morte o aguarda. Deus te abençoe. Ouça de novo e, por favor, não esqueça de deixar sua presença. Abençoe. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Meio-dia nós estamos de volta. Eu aqui, você aí e nós juntos, estudando a palavra. Deixa aí, rapaz. Se ela tem te abençoado, deixa aí. Deixa aí o momento. Esse é um momento sagrado. Deixa eu te dizer uma última coisa antes de concluir esse vídeo. Irmãos, o momento maior que você faz é o de investir nos seus estudos. Qualquer pessoa que vai para a vida profissional, ele larga festa, ele larga amigos, ele para até de ver a namorada para se dedicar a estudar. E aí ele estuda de manhã, de tarde, de noite. Qualquer pessoa que quer ser advogado, médico, enfermeiro, qualquer pessoa que quer ser engenheiro, ele sabe que não dá para chegar lá sem estudar, e que para estudar ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, que estabelecer prioridades. Esse é o nosso grande problema, é que nós não colocamos o estudo da palavra de Deus como prioridade. Eu tenho pessoas que dizem, não, pastor, eu fui para o culto. E meu irmão, você não pode nem sair. Não, é porque o pastor lá chamou a gente, para a gente fazer, para a gente ficar lá e a gente ter a parte da gente. Mesmo qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Como é que você vai falar de um Deus que você não conhece? Me diga uma coisa, você teria coragem de fazer uma cirurgia com um médico que estudou pouco ou que não foi à faculdade? Você teria coragem de passar por uma ponte construída por um engenheiro que não sabia quanto era 2 mais 2, nem 9 elevado ao quadrado?
Você estudaria, você passaria por essa ponte. Você moraria debaixo de uma casa construída por alguém que não soubesse fazer cálculos. Você está vendo aí os prédios desabando. Eu todo dia oro para Deus segurar aqui o meu. Porque eu não sei se o engenheiro aqui sabia cálculo. Então, eu e você queremos morar em um prédio que o engenheiro foi do bom, que ele calculou corretamente. Eu e você queremos um médico que ele tenha estudado, que ele seja bom. Se a gente precisa de um advogado, a gente quer não um advogado de porta de cadeia. Eu não quero um advogado que não entenda de lei, que vai só perder a causa. Não, a gente quer um bom advogado, senão você fica lá. Mas, quando é a fé cristã, quando é a vida com Deus, a gente acha que 1h30 é o fim do mundo. A gente acha, pastor, por que você não faz vídeo de 20 minutos aí? A gente acha que gastar um tempo estudando, levando a coisa séria, que lê, que abre livros, que deixa os livros assim, rasgados. Tem gente que o livro é todo novinho. Ele compra só para gastar dinheiro. Ele nunca nem leu, as páginas estão lá grudadinhas ainda. Tudo coladinho. Ele traz um monte de livro que ele nunca nem leu. Se você olhar para os meus aqui, são todos velhos. Tudo. Ó. É porque de vez em quando está em cima da cama, está em cima do birô. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você estuda, em primeiro lugar, você vai ser um ótimo servo de Deus, você vai ter comunhão com Deus, porque a teologia verdadeira vai te levar a conhecer a Deus e, em o conhecendo, servi-lo melhor. Aí você vai ser um melhor pastor, um melhor obreiro, um melhor filho, um melhor pai, um homem que ora melhor. Então você está priorizando, você está dizendo assim, rapaz, eu vou passar 1h30, essa 1h30 é sagrada. E eu já estou terminando aqui meu tempo. E você diz, nessa 1h30, pastor, sinto muito. Porque você está investindo no seu futuro. Porque a igreja, muitas vezes, taca o pé na gente. No dia que você não serve mais, no dia que apareceu mais capacitado, adivinha por onde é que tu vai? Agora, quando você se capacita, quando você tem chamado de Deus e diz, Senhor, me destes o chamado, agora eu tenho que fazer valer esse chamado. Paulo diz, Deus me chamou e o seu chamado não foi em vão. Então, dedique tempo para estudar. Ame ler. Nossa mente não vai querer, nossos olhos cansam, a nossa mente cansa, a gente fica, não vê as coisas, embaralha as letras, mas aí a gente teima, vai em frente. Então a minha pergunta hoje, qual é a sua prioridade? Todo dia arrumar uma desculpa para não estudar? Não, pastor, eu fui para o culto das senhoras. Não, pastor, tem pastor que me procura e diz assim, pastor, eu queria tanto estudar, mas ele bate os canteiros, corre para fazer o gol, ele está no culto do dia, na oração da manhã, na oração da tarde, na oração da noite. Ele está na igreja de segunda a domingo, ele não tem tempo de se preparar. E tem muita gente que não organiza seu tempo. Organize seu tempo de forma que dê tempo você estudar. E que eu espero que a prioridade, e que você entenda, e meu horário terminou, que a boa teologia
vai ditar o meu presente e o meu futuro. O que eu vou ser e o que eu vou fazer. Então a decisão é sua. O meu conselho: priorize. Priorize momentos de estudo. Chegue para o seu pastor, converse com ele, que é meu amado pastor. Eu tenho momentos. Se você não tem condição, porque você é um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, eu quero dizer para você que eu não sou preguiçoso. Quero dizer para você que durante o dia todo eu não paro e as pessoas estão aí talvez até meio chateadas comigo de tanta informação que eu mando. Estou entupindo o celular de todo mundo, porque não só preparo aulas, eu divulgo. Eu boto no Instagram, no YouTube. A minha mulher ontem disse: o que você está fazendo? Estou trabalhando. Quase meia-noite. Ela disse: mas tu não vai jantar, não? Está trabalhando como? Eu só estou mandando mensagem aqui para os hereges, que é como eu chamo, carinhosamente. Eu estou dizendo: tem live. Não precisa, mas você sabe que todo dia tem live, mas eu estou dizendo: tem live. Não precisa você saber que você é do CETAD, que toda quarta às 20 horas tem aula. Mas eu vou lá e mando pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e crio lista de mensagem, e tem gente que não está indo mais para o grupo. Então, por favor, volte para o seu grupo e volte a estudar. E quem puder, pague, meu filho. Pague as mensalidades, aquele que puder. Se você não puder, nós compreendemos. Nós sabemos da pandemia. Agora, se você tem condição, pague. E se você tem condição boa, que pode pagar por um irmão que não, no momento não está podendo, então pergunte a um irmão aí, pergunte a um desses irmãos, e diga assim: irmão, eu posso. Você não pode, mas eu posso. Mas só pague de um irmão que realmente quer estudar, para você não jogar dinheiro fora, né? Antes de você pagar, diga assim: me mostra aí os trabalhos feitos. Me mostra aí como é a tua assiduidade. Então que Deus abençoe, porque senão eu falo com você até amanhã de manhã. Priorize conhecer a Deus, porque Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Depois você aprender, meu, você pode fazer culto de manhã, de tarde, de noite. Você pode fazer como eu aqui, botar na live e deixar o povo preso aí. Você pode pregar de casa, mas conheça a Deus. Deus o abençoe. Boa noite. Graça e paz.